Mas pensando sobre essa coisa do melhor parte de ser mãe e não ser mãe, a pergunta, a reflexão sobre e se vocês tivessem escolhido diferente? E se vocês tivessem escolhido não ser mãe? Essa pergunta vem pra vocês? Sempre. Claro, baby! Muito. Mas é Muitas doloroso, vezes. porque eu imagino, por exemplo, pra mim, quando eu penso o e se, na verdade eu nunca penso o e se, mas agora que estamos racionalmente pensando sobre isso, se eu me vir com, um filho, eu acho uma coisa meio... Eu não sinto meio nada a respeito, assim. Eu acho que é uma elucubração que pra mim não faz muito sentido. Mas vocês que têm as meninas, pensar, e se eu não tivesse tido, não é doloroso? Mas também não faz sentido. É o que eu Elucubração penso às também. vezes. É elucubração do mesmo jeito. Porque às vezes eu penso, você deve pensar também, assim como eu, nos momentos de que você tá estressada demais, ou nos momentos que você queria fazer uma coisa e que você vê que você não pode, porque aquilo vai ter um impacto muito grande. Mas, quando me vem esse pensamento, eu só falo assim, tá, mas e daí? Foda-se. Né? Foda-se se seria assim, se seria assado, não tenho garantia nenhuma de que seria melhor. Ou pior, ou... E sabe o não efeito tem. borboleta? Eu penso nisso, eu penso no efeito borboleta, que se eu voltar lá atrás, uma coisa meio Outlander, não sei, que você vai pro passado e muda as coisas, você vai impactar muito o futuro. Mas é claro que eu penso sim, como seria se eu não tivesse tido filho? Onde eu estaria? O que eu estaria fazendo? Que escolhas eu teria feito? Que decisões eu teria tomado? Mas não dói, não. Assim, é claro que eu penso, eu não abriria mão da Clara e da Ana, nunca, em tempo algum, jamais. Mas como exercício, sim, eu me coloco nesse lugar e levo muito isso para terapia também, converso. Eu procuro não negar as coisas que eu tô sentindo ou que eu tô pensando, sabe? Vou acolher, vem cá. Tô pensando isso aqui, tô sentindo isso aqui, o que isso fala? Pra onde Mas isso pode me levar? Mas sim, sem sofrimento. Mas penso vamos muito. combinar? É tudo sem sofrimento aqui. Eu não e vocês mães. Mas é porque a gente não tem arrependimento, não, gente. A gente tá muito felizes com as decisões Não, que a eu gente não tenho tomou, arrependimento eu nenhum acho. de ter tido as minhas filhas, mas também não, deve ser- tem muito sofrimento no Deve meio. ser doloroso Tem no sofrimento. processo. Não, eu tô falando no sofrimento de pensar... Da decisão. Saquei. De pensar, Não e tem, se eu não. tivesse... Não. Eu acho que deve ter gente que deve ser doloroso pensar isso quando a pessoa vislumbra um certo arrependimento. Eu até reli ontem um livro que eu li há muito tempo chamado 100 Filhos, 40 Razões para Não Ter. É de uma francesa e eu mesma achei pesada as razões para não ter, pra vocês terem ideia. Uau. Eu concordo plenamente, mas Diga eu achei... algumas aí. Tinha vários. Filho é muito caro, filho tira a sua possibilidade de viver sua vida plenamente, e aí cada razão é uma... evita que atrapalha de você viver sua vida plenamente profissional, sexual, com os amigos. São 40 coisas e é bem pesada. A mulher é bem ressentida. E ela tem filhos. Ela tem filhos. Ela é uma mulher que tem 2 filhos. E Tem lugar ela de é muito fala, ressentida. Super tem, mas ela fala... Essa é a parte interessante do livro, que ela fala, eu tenho lugar de fala. Se eu não tivesse tido filhos, vocês achariam que eu estava só me justificando. Mas não, eu falo com lugar de fala, com razão mesmo. Mas eu acho que tem essa questão do arrependimento. Ela transformou um arrependimento, ela fala, eu me arrependi de ter tido filhos. E os filhos leram o livro, provavelmente. Então eu acho que arrependimento deve ser uma coisa muito dura e que deve acontecer, gente. Tem gente que erra mesmo. Fiquei curiosa pra saber como é a relação dessa mulher com os filhos. Fiquei bem curiosa. Não fica claro. Depois eu não porque- quero falar. Eu falei o título do livro, mas eu não quero nem falar o nome da autora, não sei nem se você deve procurar. Eu fico na dúvida se esse livro pode ser indicável ou não. Mas eu te empresto, se você quiser. Eu te empresto. Não quero. Agora, eu acho assim que aos poucos a vida da gente vai mudando também como mãe, né? E a Letícia estava falando antes de criar para o mundo, né? Quando eu falei lá da solidão no fim da vida, da possibilidade de solidão no fim da vida para quem não teve filhos, que é uma possibilidade, porque na verdade quem teve filhos também, muitas vezes no fim da vida, fica solitário. E quem não teve, às vezes não fica. Então, tudo é muita ilusão. Tudo é muito conjectura e... né? Coisas que a gente não pode nunca saber o que vai dar. Mas eu crio, sim, minhas filhas para o mundo e desde já, assim... Elas já falam que querem morar em outro país quando crescerem, que querem morar sozinhas. E eu dou super força. Claro, até vamos porque, junto, queremos porque tudo junto. eu era muito assim quando eu era criança também, né? E eu consegui parte disso. Mas é porque eu tenho essa convicção de que em algum momento
elas vão sair para o mundo e elas não vão querer estar ali como elas estão hoje. E que talvez esses sofrimentos que a gente passe hoje, esse perrengue, essa carga mental, ela diminua. Não acho que vai passar, não. Porque eu vejo minha mãe hoje, com mais de 70 anos, 4 filhos adultos, ainda tem uma carga mental grande de ficar preocupada porque o filho número X tá com algum problema. Minha mãe também. Né? Isso eu acho que não passa, mas gente, assim... minha mãe é a distância. Eu moro a 2.000 quilômetros da minha mãe. Ela liga, eu falo, mãe, eu vou pra tal lugar. Não, volta à tarde. Amanhã tem gravação. São coisas desse tipo. Ou eu tô em Porto Alegre, mãe, vou ver amigo, não sei o quê. Enquanto tu não volta, eu não durmo. Mas, mãe, eu moro a 2.000 quilômetros de distância. Nunca sabe que horas eu vou dormir ou que eu volto. Não, mas se tá aqui... Quando não volta, eu não durmo. Mas é isso, cara. Eu acho que... Mas isso tem um lado bonito disso. É lindo. Não tô falando negativamente, não. Acho lindo. Tem um lado disso que eu acho que é amor mesmo, de mãe, ou uma preocupação natural que a gente passa a ter, né? Eu acho que... Mas eu acredito muito nisso, de criar os filhos para o mundo. E eu acho que lá na frente, quando eu estiver mais velha e madura, eu vou sim ter gostado mais de ter tido 2 filhas do que nenhuma. Porque mesmo também. que elas não estejam comigo, eu acho que ter vivido uma experiência com elas a vida inteira, e elas estão ficando mais companheiras, que minha mãe, que tem 2 filhas mulheres, 2 homens, minha mãe sempre disse assim que meninas são mais companheiras, né? E eu só tenho menina para poder falar, e eu vejo já elas querendo ficar, são, né, cada vez mais companheiras e dar opinião no look, na maquiagem, até... identidade, né? Identificação é uma coisa que é natural. Né? E já quer viver a vida mais perto da gente, eu acho isso muito lindo de viver. Eu acho também. E mesmo que quando elas não estiverem mais dentro da minha casa, ou quando eu tenho que dar jeito de buscar outras coisas na vida para eu viver, aliás, desde agora. Né? Eu converso com as meninas sobre isso. Eu também acho que criar filho para o mundo começa aqui, dentro de mim. Exato. Para eu entender que eu vou voltar a ter um espaço mais meu, cada vez maior, e elas vão ter o delas, e aí a gente sempre conversa assim sobre... A Clara é uma que fala muito que quer morar sozinha. A Ana tem vários planos, a Ana é muito ativa, ela é muito... elas são tão lindas, eu sou muito apaixonada. E aí a gente combina sobre... Elas falam que cada uma vai morar na sua casa, de vez em quando elas vão morar juntas, elas resolvem. Que fofas. E aí eu falo que eu vou visitar, e a gente combina que a gente vai ao cinema, a gente combina que a gente pode sair para fazer compras juntas, sabe? Cada uma vai ter sua vida e a gente já se programa para estar juntas, assim, ao longo do caminho. Essa coisa de filho pro mundo, de alguma forma, foi um dos insights que eu tive no processo, né, de não ser mãe, porque eu lembro é muito comum as pessoas colocarem o filho nesse lugar de presente da vida, e normalmente as pessoas têm uma coisa assim meio organiza a vida, né, se forma, se casa, compra uma casa, ou enfim, organiza uma casa fisicamente, e aí, agora só falta um filho. Eu vejo... Isso é uma coisa que a gente vê muito, que precisa essa organização em função desse filho, como se o filho arrematasse uma coisa. E eu achava isso muito equivocado. Porque eu acho que o filho... Mas isso muito particular, assim. Eu pensei, eu acho que eu só teria um filho na hora que eu achar que não tem nada mais para querer. Eu só tenho que dar. Eu estou tão satisfeito, eu estou tão feliz, eu estou tão completo. Porque o que acusam a não-mãe? Egoísta, para sempre vai ser incompleta. Eu pensava, mas filho não é para completar não, gente. É uma pessoa que tem que ser tão completa, é quase que uma bipartição de célula, assim. A pessoa tá tão completa, ela tá tão satisfeita que ela vira uma outra e doa. No mundo ideal, isso é bonito. Um filho é uma doação. O filho é uma doação. É alguém que você dá pro mundo. E, aliás, que eu acho... uma discussão muito interessante também, que hoje em dia se fala muito, inclusive em questões de sustentabilidade, ecologia, o mundo que vamos deixar para os nossos filhos. Meus amigos, tá tudo cagado. Você tem que pensar que filhos vocês vão deixar para o mundo, porque é isso que a gente está precisando. Filhos melhores para resolver. Então, esse tipo de pensamento que leva as pessoas a terem filho, eu acho que eu optei por não ter filho por ver que as pessoas escolhem ter filho por motivos que eu não concordo. E eu não descobri motivos meus. Eu não tenho um motivo. Eu acho que não me sinto satisfeita, não me sinto plena, não me sinto apta a doar um filho para o mundo. Não acho que esse filho faria muita diferença, assim, e por isso optei por não ter. Mas...